Então, deixa eu te perguntar uma coisa. E você vai ganhar dinheiro em cima delas. A relação do dinheiro. Como é que a gente deve se relacionar com o dinheiro? Porque a gente precisa de dinheiro para conseguir viver nesse mundo. A gente não precisa de dinheiro. O dinheiro, na verdade, o dinheiro é uma moeda de troca. Se você não tiver dinheiro, mas tiver milho, você consegue trocar, não consegue? Por ovo ou por arroz. O dinheiro, na verdade, foi uma maneira que o homem se adaptou a fazer trocas facilitadas, porque é muito mais difícil eu andar com 10 mil bois aqui e pegar dinheiro. Só que o dinheiro, antigamente, ele era algo que ele tinha uma matemática por trás. Por exemplo, o petrodólar era lastreado em ouro. Hoje o dinheiro, na verdade, é uma máquina imprimindo, e por isso que o governo consegue imprimir, por exemplo, um bolsa auxílio para todo mundo. E as pessoas adoram bolsa auxílio. As pessoas acham que podem ganhar dívida, porque o que é dinheiro? Dinheiro é dívida. As pessoas querem ter dívida com o governo. Ou seja, a melhor forma de você gerar escravos, a melhor forma de um governo gerar escravos, a melhor forma de um governo gerar escravos é entregando dinheiro para eles, porque é dívida. As pessoas começam a dever o governo. Mas como é que uma pessoa que necessita de dinheiro agora para comprar comida... As pessoas necessitam de Deus. Sim, mas eu quero levar para um exemplo prático. Não tem exemplo prático. Claro que tem. Um cara que precisa da grana para... Calma, eu quero fazer uma pergunta para ti. Você está fazendo uma suposição errada. Porra, então faz a pergunta. É uma suposição errada. Tá bom. Quem busca errado. Deus... Então a gente não pergunta nada e não aprende nada com o cara que entende a necessidade do dinheiro, cara... Eu queria entender isso mesmo. Para disso. A necessidade do dinheiro vem do erro do homem. Na verdade, o homem ele precisa de Deus. Primeiro busca a Deus. Primeiro busca o reino dos céus. Uma vez que tá tudo corrompido. Uma vez tudo corrompido, são servos do escravo. E o cara tá precisando de dinheiro pra comer. Como é que o cara faz? Muita gente morre nisso, né? Cara, a pessoa tem que... Desculpa falar. Deus, ele tá realmente tentando salvar todos. Todos eu não sei, mas... Todos. É porque tem gente que não quer se salvar. Tem gente que quer... Aqueles que... por escolha própria, decidem ficar na merda, igual tipo um porco. Esses não adianta, é um esforço... Deus não faz esforço desnecessário. Deus está falando por todos. Hoje existe muitos meios de comunicação. E outra, os pobres sabem mais de Jesus do que os ricos. Não existe ninguém que tenha fé em Deus verdadeiramente, ninguém que conhece Jesus, que fala Jesus Cristo é o Messias. Não existe que passe fome ao ponto de morrer de fome. Existem pessoas que estão cobertas de pecados, cobertas de problemas, e que, na verdade, elas precisam se arrepender e precisam buscar a Deus, tá? Tem muita gente que você vê, eu, por exemplo, eu sou sem sucesso, não sei se você me acompanha, mas eu entrevistava mendigo. Minha tarefa, por muito tempo, era ficar debaixo do MASP conversando com mendigo. A maior parte dos mendigos que eu entrevistei de São Paulo, por exemplo, eu via padrões. Por exemplo, você olha um cara que tá aqui morando na rua em São Paulo, você acha que o cara não tem dinheiro, mas na verdade, eu digo que a maior parte das pessoas que eu entrevistei eram caras que mataram a mulher e o cara que tava comendo a mulher e ele viu. E aí fugiram da sua cidade. Por exemplo, ele pegou a mulher no adultério, ele matou a mulher e fugiu pra cá. Porque, me desculpa, você não tem pai? Não. Pai e mãe? Você teve pai e mãe? Mas você sim, teve... Seu pai tinha casa? Não sei, meu pai abandonou e vazou. Tá bom, mas sua mãe tinha casa? Então, sua mãe tinha casa. Se você precisar ir pra casa da sua mãe, você não vai? Por que as pessoas, às vezes, vivem na rua querendo se esconder? Porque deve ser uma péssima relação com a família. Não, elas cometeram alguma coisa que às vezes elas têm que fugir. Matou alguém. O teu ponto é que todas as desgraças humanas vêm do pecado, seja do adultério, do assassinato. Todas as desgraças humanas. Sim, com certeza. Consciente ou inconsciente. O que eu quero entender assim, é pecado completo eu buscar dinheiro, ou eu posso buscar o meu trabalho, a minha vocação e o dinheiro que vem da minha vocação. O dinheiro que vier da minha vocação, ele é ok. É que na verdade o que você faz é errado, porque quando você parte do pressuposto que você mente pro público, eu tô falando a real. Você deixa eu responder real? De mim. Cara, mas você falou de você buscar dinheiro. Então, vou falar de outra pessoa. Então, vamos lá. Partindo do pressuposto que uma pessoa mente, engana e tudo mais, ela não precisa buscar tanto dinheiro, porque esse mundo ainda é governado por Satanás. Satanás, ele geralmente premia as pessoas que fazem mais merda e que encaminham pessoas mais pro buraco. Então, assim, as pessoas que geralmente estão no topo são as piores nesse mundo. Você pode achar, mas se Deus existe, por que, por exemplo, o Lula vai ser presidente do Brasil? São sempre os piores, pessoal. No Brasil, aconteceu um negócio que não foi o pior. Tá? Apesar de ter muitos erros, de acreditar em armas, por exemplo, nunca um cristão deve acreditar mais em arma para se proteger do que em Deus. Tá falando do Bolsonaro? Nesse caso sim, porque não tem santo na política, certo? E não tem aqui nesse mundo, é complicado. Mas é o seguinte, o que eu tô falando é o seguinte. Os líderes dos pecadores vai ser sempre o pior pecador.
Então o líder do povo vai ser... Você nunca percebeu que os líderes geralmente é o pior dos piores? Sim, de forma geral. É uma matemática. Uhum. É uma matemática de quem é o chefe quem que é o chefe daquelas pessoas. Deus queria dar bons chefes para as pessoas, mas para que as pessoas tivessem bons chefes, elas primeiro precisariam ser boas. Compreendeu? Sim, o que eu te perguntei é o que é de acordo com a tua visão. Do dinheiro. O que é o errado? É o cara buscar dinheiro pelo dinheiro. E esse dinheiro, ele é do pecado. E se o dinheiro vier porque o cara trabalhou na vocação dele? E esse dinheiro depende, dos dois jeitos pode estar errado. Porque, por exemplo, se o dinheiro vem porque você está fazendo mérito... Por exemplo, a Marília Mendonça, ela cantava gospel. Não era ninguém. Começou a cantar música de traição, putaria e tudo mais. Virou famosa. O dinheiro veio até ela, concorda? Você vai dizer que esse dinheiro veio por Deus? Sim, mas aí... Não, me desculpa. Aí ela começou a cantar sobre... Eu tô perguntando assim, o que é errado o ser humano buscar no dinheiro? É nem pensar no dinheiro e simplesmente trabalhar? Não é essa a pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é, o que eu tô fazendo para me dar esse retorno? Qual que é a minha obra? Se a obra é ruim, não importa se você pensa no dinheiro ou se você não pensa. É ruim de qualquer maneira. E como é que a pessoa sabe avaliar se a obra dela é boa ou ruim? Através da Bíblia. A Bíblia ensina o que é pecado. Jesus ensinou o que é pecado. Busca Jesus que você vai encontrar. Eu queria entender o que é. Sem precisar ler. Meu amigo, eu também queria mijar. Sabe o que? Não, mijar com o pau dos outros. Tá. Já ouviu falar mijar com o pau dos outros? Receber uma coisa que eu não mereço. Não dá, cara. Você tem que ir atrás. Não é alguém que vai te dar assim, Não, não quero que tu me dê, eu quero que tu me explique pra eu entender. E depois eu vou procurar. Por que Jesus falou em parábolas? Pois é, por quê? Bom, primeiro porque era uma profecia. Segundo que a verdade, para a pessoa encontrar no estado que a gente tá, a verdade mesmo, a gente só vai encontrar se a gente buscar de coração. A gente tem que buscar no nosso coração. Não sou eu que tenho que te dar. Não sou eu que tenho que te responder tudo que você pergunta, mesmo eu sabendo. Claro. Tem coisas que eu não vou conseguir te ensinar. Não vou conseguir te falar, entendeu? Sim, mas eu não tô querendo que tu me dê a verdade. Eu quero que tu me... Eu te falei a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Estuda o que Jesus Cristo falou e você viva. Estudar, muita gente estuda. Viva o que Jesus Cristo falou e ensinou, e você não vai ser mais escravo. E você vai poder viver uma vida completamente diferente de tudo que você já imaginou. E eu tô falando real. Mesmo que você esteja feliz com a situação que você tá hoje, cara, o problema de Satanás é que é um alto e baixo, entendeu? Eu tô falando de algo real. Não tô falando de um alto e um baixo. Tô falando de uma coisa verdadeira. De um negócio que vem de Deus, entendeu? Só que para isso você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Como, por exemplo, a sua própria imagem. Ou seus próprios desejos. Porque o servo é servo. Hoje a gente tá na condição de servo. Por quê? Eu era pecador. Graças a Deus, na verdade eu continuo pecando. Mas eu era pecador mesmo. Eu era tipo Satanás, essas porra toda. Eu falava, vou pegar a mulher. Só que quando você percebe que isso só prejudica a sua própria vida e a sua cabeça, que você perde o controle da sua cabeça, que você começa a achar a mentira normal, você começa a entrar em ressonância com um monte de gente que vai contra Deus, porque na verdade a Bíblia diz, não tem comunhão entre os céus e o inferno, não tem comunhão entre um e o outro, não tem. Então assim, quando você começa a buscar Jesus mesmo, você vai ficar uma pessoa que as pessoas, por exemplo, vão te odiar, você vai se tornar uma pessoa que não vai conseguir lidar com qualquer tipo de gente, vai ter um problema com relação a aceitar as atitudes que as pessoas fazem, como blasfemar o nome de Deus, entendeu? Você começa... Não digo o que eu sou, eu busco ser, eu busco fazer o meu melhor. Entendeu? Então tu acha que tu tá do lado de Jesus? Eu busco sempre o lado de Jesus, é uma coisa que eu faço sempre, conscientemente eu busco. Eu posso falar, cometo erros, assim como você também comete erros, e eu peço perdão para Deus por todos os erros que eu cometo, mas eu posso falar para você o seguinte, eu busco de verdade. Você pode não acreditar em mim, porque querendo ou não, quem vive mentindo não acredita em ninguém. Mas eu não tô acreditando ou desacreditando. Eu tô só falando, eu não tô falando de você, eu tô falando da pessoa que tá me escutando, entendeu? Ah, tá, desculpa. Não esquece que a gente tá falando eu, você e um monte de gente que vindo me xingar aqui. Ah, tá, é isso que tá na tua cabeça. Tu acha que o pessoal tá te odiando? Não, na verdade é que fecharam o chat e o cara me contou aqui enquanto tava pausado. A gente sempre fecha. A gente sempre deixa isso. Eu não sabia. A gente sempre fecha. Porque os caras são muito chatos. E eles xingam todo mundo, não é só tu. E aí, aí ganha dinheiro? Não, a gente fecha e a gente deixa só pra inscritos do canal. Bom, legal. Interessante, mas então... Cara, o que eu vou falar pra você é isso, cara. Tá, e como é que eu começo a buscar Jesus? É naquele livro que é o mais simples? Na verdade, não é aquele livro é uma maneira mais simples, mas tem umas coisas meio paganistas nela, porque o próprio autor, nas explicações do autor, ele acreditava meio que em tudo, ele estudava tudo. O que eu digo é, a tradução do grego do primeiro século dele é a melhor que tem. Isso é a minha opinião. De toda a tradução que eu vi do Evangelho, aquele cara é um filósofo brasileiro que morreu, e ele era de Santa Catarina, esse Humberto Roden.
Ele é um cara fantástico, mas ele abriu o leque para tudo. Ele era meio espiritualista. Mas como tradutor, ele era muito bom como tradutor, que é o que precisa. O que a gente precisa de um bom tradutor, no final. Que era boa tradução. É a melhor tradução do evangelho que eu já conheci.